Olá, nesse outro exemplo eu quero demonstrar como que a gente pode utilizar o console do nosso navegador para poder entender um pouquinho mais do que acontece no nosso código. Então, deixei uma estrutura de auxílio, que eu tenho uma lista com 4 nomes e deixei uma lista aqui com os comandos que nós vamos utilizar, alguns comandos de auxílio. Deixei uma observação aqui também importante, de outros comandos que a gente pode estar utilizando também. Então vamos para a prática. Eu tenho aqui o meu arquivo HTML, já deixei com uma estrutura preparada, uma estrutura básica. Essa estrutura básica eu tenho aqui um H1 escrito alunos, para ser o título. Eu tenho aqui uma UL com 4 nomes. E são justamente esses 4 nomes aqui que vão formar a minha lista que eu estou vendo aqui. Quando eu executo meu código, é isso que eu tenho até o momento. Então, voltando aqui para o meu código-fonte, eu quero justamente entender um pouquinho melhor sobre os comandos que acontecem lá no console. Então, eu vou criar um arquivo à parte aqui, JavaScript, vou fazer a chamada desse arquivo aqui. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui script source, ele está num caminho chamado scripts barra meu script 01a.js. Exatamente esse nome aqui. E é o caminho que ele se encontra. Ele está dentro de uma subpasta scripts dentro da pasta JS. Então eu preciso acessar essa subpasta para aí sim acessar o meu JS. Bom, feito isso, eu vou fechar aqui o meu script e vou agora, a partir desse momento, trabalhar somente no meu arquivo de JavaScript. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar uma variável chamada elemento, e essa variável vai receber document.getElement by id, e eu vou chamar o meu arquivo por aqui, o meu id por aqui. Eu vou colocar o nome de alunos list, poderia ser qualquer nome, eu vou inclusive copiar aqui para não correr o risco de errar. Poderia ser qualquer nome aqui, tá? Eu vou colocar esse nome, mas poderia ser qualquer outro. Então, aqui na minha UL, eu vou colocar id e vou colocar alunos list, ou seja, todo esse elemento aqui se chama alunos list. Então, repara que lá no meu JavaScript, eu estou pegando todo esse elemento, aqui não é documento, é document, estou pegando todo esse documento e estou jogando para cá, para esse elemento. Então, eu vou criar uma variável aqui auxiliar, que eu vou chamar de i, e eu vou criar uma var também, uma variável chamada tamanho. Então, o primeiro teste que eu vou fazer aqui, eu vou até já abrir de uma vez o console. Para abrir o console, é só a gente inspecionar a página e procurar aqui em cima na aba console. Então, repara, o meu console, quando atualiza a página, não tem nada. O console funciona tipo como uma validação, para eu poder entender o que está acontecendo na minha página. E eu posso fazer alguns testes também para saber se o meu código JavaScript está funcionando corretamente. Então, aqui estando aberto, eu vou voltar lá para o meu código e vou fazer o primeiro teste, console.log. Então, eu quero que apareça lá no meu console o meu elemento, ou seja, esse elemento que eu recebi aqui, que na verdade ele pegou pelo id alunos list, que na verdade é esse conjunto aqui de elementos, o elemento L com vários filhos LIs.
Então, esse é o primeiro teste que eu vou fazer. Então, está salvo aqui. Eu vou testar. E ele já trouxe para mim corretamente. Então, é interessante, porque se tivesse algum erro, eu vou até simular um erro aqui. Vou colocar aqui 2 S's, né? Só para simular um erro. Vou rodar a minha página novamente. Então, repara que ele iria trazer null. Por quê? Porque ele não conseguiu encontrar aquele ID que eu estava procurando. Então, vou voltar, vou desfazer, vou deixar do jeito correto. Então, eu já percebi que ele trouxe corretamente o meu elemento. Inclusive, eu consigo ver tudo que ele trouxe, todos os filhos, estão todos os dados aqui corretamente. Então, o primeiro teste já foi feito. Eu vou fazer o segundo teste agora, que vai ser console. Vou comentando o anterior, só para não nos atrapalhar. Console log. Então, eu quero que do elemento que ele trouxe, eu não quero todos. Eu não quero todos os dados dele. Eu vou colocar aqui children e vou rodar para ver o que acontece. Então, veja, ele trouxe toda a coleção de filhos que eu tenho. Ele trouxe aqui que eu tenho 4 LIs e ele trouxe os dados individuais de cada um dos meus LIs. Tá vendo? Então, trouxe muita informação, mas o importante, inclusive aqui o nome João, né? Que é o conteúdo do texto que ele trouxe. Isso para o primeiro LI, né? Posição 0, posição 1 seria a Maria, o Pedro e a Jurema. E a quantidade 4. Então, ele já trouxe aqui para mim todos os valores. Eu vou fazer um outro teste agora. Vou comentar esse. E eu quero agora que ele traga para mim console.log, elemento, ponto. Vou colocar somente o filho 0. E do filho 0, que eu já sei que é o primeiro filho, que é o João, eu quero que ele traga para mim o meu conteúdo do inner HTML, que é um parâmetro, que inclusive eu acabei de mostrar ali. Então, se eu rodar o meu código, ele trouxe aqui o nome João, que é exatamente o parâmetro que estava lá dentro do primeiro filho. Isso indica que se eu colocar aqui, por exemplo, filho 1, ele vai trazer o segundo, que seria Maria, e assim por diante. Eu tenho duas formas de trabalhar com esses valores. Eu posso trabalhar com o inner HTML, que pode também receber código HTML, ou inner text. Também funciona da mesma forma. Então, nesse caso aqui, ele vai trazer, né, os mesmos valores, tá? Então, se só tiver texto, você pode utilizar aí código inner HTML, o parâmetro, né? Aliás, inner text. Se você tiver código HTML junto, então você pode trazer o inner HTML. Vou comentar aqui. Vou colocar o outro parâmetro, que vai ser o console.log. Então, eu quero que ele imprima no console o elemento child element count. Ou seja, eu quero que ele traga para mim a quantidade de elementos que eu tenho. Então, vou atualizar. Ele já trouxe aqui 4, porque eu tenho 4 LIs, né, dentro aqui desse meu elemento L. Então, vou fazer um outro teste. E vou colocar console.log. Eu quero imprimir agora o elemento .first element child .text content. Eu quero que ele imprima para mim aqui o primeiro elemento. Então, vou fazer o teste, atualizei a minha página, e ele trouxe aqui o texto do primeiro elemento. Então, é uma outra forma de fazer. Ele trouxe aqui para mim João, que é o primeiro elemento que eu tenho lá na minha lista. Então, essa daqui é uma outra forma de fazer. Agora eu quero que ele traga para mim elemento ponto first child. Então
aqui, ele vai trazer agora para mim todos os dados do primeiro elemento. Então, todos os dados estão aqui do primeiro elemento. Ele trouxe bastante informação, nem sempre todas essas informações são úteis para a gente. Normalmente a gente só usa mesmo o valor, mas enfim, ele trouxe aqui tudo que ele tem lá em relação ao primeiro elemento. Vou fazer o seguinte, vamos para o próximo aqui, dando continuidade. Então, aquela minha variável tamanho, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui element count, então eu vou armazenar no tamanho a quantidade de elementos que eu tenho, a quantidade de filhos. Vou fazer um teste aqui só para saber se está tudo certo. É interessante que a gente faça esses testes para acompanhar o desenvolvimento do nosso código, saber se está tudo certinho. Então vou atualizar e ele tem que mostrar o 4. Então, corretamente, ele está pegando o valor. Então, isso daqui não interessa, é só um comentário mesmo. Então, eu quero que agora ele imprima para mim o meu i de 0, enquanto o meu i for menor que 4. Então, ele vai de 0 a 3. Eu vou incrementando o meu i e mais. E aí eu quero que ele coloque para mim no console.log aquele mesmo código que eu havia acabado de fazer, que vai ser elemento.children. Então eu quero, ao invés de 0, eu vou colocar i, inner, deixar HTML aqui. Aqui é tudo maiúsculo, HTML. Então o que ele vai fazer? Ele está dentro de uma estrutura de repetição, então ele vai rodar isso daqui 4 vezes nesse exemplo e vai imprimir aqui os 4 valores no meu console. Isso serve também, nesse caso aqui, para testes, para saber se está tudo corretamente, se está funcionando. De repente, pegar o nome do elemento aqui e fazer algum tipo de inserção dele novamente no meu código, vai ser interessante. Então é importante a gente fazer sempre esses testes para saber se está tudo rodando e funcionando da maneira que a gente quer. Então eu vou atualizar a página e repare que ele repetiu, né, os 4 elementos do lado de cá. Então quer dizer que ele funcionou. O meu for, né, no estrutura de repetição, rodou 4 vezes aí e imprimiu tudo que eu tenho no meu elemento e trouxe para cá em JavaScript. Ou seja, eu consegui comunicar o meu código que estava em HTML, voltando aqui, ó, o meu código que estava em HTML, eu consegui fazer uma comunicação com o JavaScript e imprimir esses valores. Então é isso. Primeira aula sobre JavaScript. Fizemos uma aula de introdução. Essa daqui é a primeira aula prática. Até a próxima.